Primeiro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19 e versículo 15. Glória a Jesus. Aleluia. 1 Reis 19, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Cara, que desafio você ungir alguém no seu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e de toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou-lhe o manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta, pois sabes o que eu te fiz, o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de boi e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que fantástico essa palavra. Elias e Eliseu, uma palavra conhecida, mas eu queria gastar um tempinho aqui para falar da unção de Deus. E é interessante que o Senhor dá uma diretiva para Elias, e quando o Senhor diz volta pelo teu caminho para Elias, se você ler os versículos anteriores do que eu li, você vai perceber que Elias estava numa caverna. Ele estava fugindo de Jezabel, e na caverna Deus vai, fala com ele, e aí você conhece a história. Deus não estava no relâmpago, não estava no tremor de terra, não estava no clangor das buzinas. Deus estava no silício de uma voz simples e suave. E Deus diz para Elias: volta pelo teu caminho, o que tu fazes aqui? Ou seja, volta pelo teu caminho. Ou seja, esse caminho que você está não foi eu que trilhei para você. Você tem que voltar pelo caminho que você fez. Esse é um caminho de medo, é um caminho de recuo, né? E a Bíblia é clara. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Amém? Então assim, quando você não sabe o que fazer, você tem que ficar ali. Tem lugares que nós temos que recuar com a ordem de Deus, mas tem lugares que não. E Elias está lá, e você vai perceber que Elias está na caverna. Dias antes ele tinha orado, Deus tinha descido com fogo no Carmelo, a glória de Deus invadiu o Carmelo, né? Fez aquele sacrifício, foi maravilhoso, um show pirotécnico da glória de Deus ali no Carmelo. Dias depois Elias está fugindo de Jezabel, e aí vai para dentro de uma caverna, né? E o Senhor vai atrás dele. Aí o Senhor não está no fogo, o Senhor não está no tremor, o Senhor não está no clangor das buzinas, não tem mais show pirotécnico, agora é uma voz simples e suave. Por quê? Porque Deus não te trata da mesma forma que te usa. A forma que Deus te usa é uma, a forma que Deus te trata é outra. Então quando Deus te usa, é maravilhoso, irmão. Domingo eu estou no Mevan, às vezes tem 2 cultos, 10 da manhã e 18 horas. Meu irmão, não, é voadeira, é uma graça de Deus, é um show pirotécnico, é profecia, visão, é unção, gente caindo, é aquela festa, igreja lotada. Esses dias tinha tanta gente que mais 50 famílias foram embora que não conseguiram entrar na igreja. Meu Deus, é forte. Você pensa assim: meu Deus, eu vou arrebentar hoje aqui, mano.
Não toque em mim que eu estou cheio. Aí chega segunda-feira de manhã, irmão, dá uma vontade de ligar para aquele Luiz Hermínio que pregou domingo e pedir oração para ele. Dá vontade de ligar e dizer: meu Deus, cadê aquele homem que pregou ontem, cheio da glória, cheio da unção, que dizia com eco: receba. E agora segunda-feira só sobrou um caco. Sabe o incrível Hulk, o filme do Hulk? Uau, achei domingo. Segunda-feira o David Banner, aquele shortzinho rasgadinho. Eu disse: Senhor, aquela unção de ontem. Ele disse: aquela unção foi para onde? Hoje você tem que comer de novo, você tem que beber de novo, você tem que ir para o lugar de novo, você tem que me buscar de novo. Ô irmão, que coisa linda. Porque se o azeite é novo, nada é velho. Se o vinho é novo, nada é velho. Mas eu confesso para você, tem dias de semana que dá vontade de ligar para o Luiz Hermínio que pregou domingo e pedir: vem aqui em casa, ora por mim, campeão. Mas Deus faz isso para que a gente tenha gatilhos de humildade, para que a gente tenha gatilhos de humildade na nossa... tem um avião passando aqui, irmão. Aleluia. Para que a gente tenha gatilhos de humildade. Amém? Você não fica assim, tem dia que você não está um leão, tem dia que você está um gatinho banguela. É ou não é? Mas por que Deus permite essas coisas? Para deixar você na terra mesmo, para você saber assim, ó, tu és pó. Lembra-te que tu és pó. Sem a unção de Deus você não funciona. Sem a unção de Deus. E é interessante que Deus visita Elias na caverna, e Elias está cansado, e Elias está reclamando com Deus: eu estou sozinho, ninguém me ajuda. E quer saber, ninguém vai te ajudar. Que tem conversas com Deus que é você que tem que ter, você e Deus. Tem níveis de maturidade que Deus vai fazer na tua vida que ninguém vai pôr a mão na sua cabeça. Você vai estar dentro da igreja, numa multidão, se sentindo sozinho. Tem uma música que eu cantava e chorava quando a Bíblia dizia assim, ó, a Bíblia não, a canção dizia: naquela multidão só ele tinha a cruz. Às vezes você vai sentir sozinho no meio da multidão, mas você consegue encontrar Jesus como aquela mulher no meio da multidão foi e tocou ele. Às vezes você está perdido na igreja, às vezes você vai na igreja, mas não entra no culto. Você vai na igreja, mas não entra no culto. Você está perdido no meio da multidão, mas é possível você entrar em você, achar um clamor e tocar Jesus no meio da multidão. Teve cultos, irmãos, que parecia que 2.000 pessoas sentadas, só era eu que estava ali, só tinha eu ali, Ricardo, só eu recebia, mais ninguém, era tudo para mim. E eu percebia assim que tinha gente que não estava bebendo, e eu bebia até o deles. Mas tem dia, irmãos, que você pode dançar, pular, cantar, girar a manivela, parece que não vai. Você diz: por que Deus não fala comigo? Porque Deus está dizendo assim: hoje é o dia de você falar comigo. Hoje é o dia de você vir, não é de eu vir. Daí você diz: Deus, desce aqui. Deus diz: sobe aqui você. Vem aqui você, entra mais, chega um pouco mais. E aí Elias vai reclamar e dizer: só eu estou sozinho. O Senhor disse: ei, cabeção, eu guardei 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal, da boca que não o beijou. Você não está sozinho. Você acha que eu te botei aí para te matar? Você acha que eu te dei essa empresa, esse ministério para judiar de você? Você acha quem eu sou? Você acha que Deus é o quê, irmão? Deus é um Deus vingativo. Deus é um Deus que te maltrata por coisas que você fez lá no passado. Agora você está colhendo. Alguém deve ter dito isso para você e você acreditou. Você anula a graça de Deus quando você vive assim. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo, está na Bíblia, ele diz assim: pela graça de Deus eu sou o que sou, mas não tornei a graça vã. Eu não tornei a graça vã. Eu vou trabalhar mais do que todos, eu vou fazer mais do que todos.
E aí Deus disse a ele: Elias, você não está sozinho, filho, mas eu percebi que você está cansado. Sobe aqui, pega, vai, unge Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. O que eu aprendo aqui? Que você pode escapar da espada de um rei, mas da espada de um profeta você não escapa. Você não escapa. Um profeta afiado no Senhor, irmãos, ele vai deixar um corte na sua geração. E Elias sai. Quando ele chega em Abel-Meolá, ele encontra Eliseu, que não estava desocupado, estava trabalhando. Deus não tem negócio com gente desocupada, irmão. Eu estou esperando no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar sem fazer nada. Esperar no Senhor é entrar no Senhor, viver no Senhor, trabalhar com o Senhor, cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. E Elias passou e jogou a capa. Ele estava lavrando a terra com 12 juntas de boi, estava preparando a terra. Elias passou, jogou a capa. E aí a capa caiu, meu irmão, já era. Meu irmão, se a capa cair, já era. Se a capa pegar você, já era. Eu vou te falar uma coisa: você não presta para mais nada. Você pode continuar com a sua empresa, com seus business, você pode continuar lá no seu comércio, você pode continuar onde você está sem problema nenhum, mas a unção de Deus já te pegou. E se a unção de Deus já te pegou, junta de boi não te aquece mais. Você pode ter, irmão, nada mais. Você pode ter carro à vontade, você pode ter casa à vontade, você pode ter dinheiro à vontade, você pode ter sonhos à vontade, mas você só vai se completar em Cristo. Porque quando a capa cai sobre a sua vida, irmão, a terra perde sentido para você. Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais como esse. Te vejo no próximo vídeo.